Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Janaíne, estou gravando aqui a aula para vocês. Vocês não vão ver o meu rosto, mas a gente vai ter uma videoaula sobre o civilismo. O título dessa aula é Por que as empregadas são quase da família, mas não recebem a herança? E a gente vai trabalhar especificamente essas relações de afeto que de alguma forma é, mascaram, escondem esse laço de dominação escravagista que permanece tão presente ainda nas relações trabalhistas no Brasil. A imagem que eu trouxe para representar essa aula é dessa ama de leite e dessa criança de 1899. Existem muitos registros de mulheres escravizadas que faziam o papel de amas de leite na fotografia brasileira dessa época. Mas essa fotografia ela tem uma característica muito presente. Em, em parte das situações, as amas elas não eram enquadradas, fotografadas, então apenas as mãos, apenas parte do corpo estavam ali registradas na fotografia. Em outras, elas estavam registradas em situações como essa que vocês estão vendo aí, em que a criança está montada em cima de sua ama de leite, ou em outras situações em que a ama de leite está carregando a criança nas costas, e aí, etc. Isso de alguma forma dialoga bem diretamente com o debate que os filmes que a gente assistiu tenta trazer, os filmes de Kleber Mendonça Filho, tanto em Recife Frio quanto em Som ao Redor, também com relação a aquários. Essa questão está muito presente, né, que mostra essa manutenção, de certa forma, desse laço tão peculiar da cultura brasileira. Mas nosso objetivo aqui, nessa aula em específico, é problematizar um pouco do civilismo, especialmente no que se refere às relações com as empregadas domésticas. E aí a gente vai trabalhar também essa questão da relação público-privado, de como que a gente, de alguma forma, acaba incorporando relações que são de dimensões talvez mais formais e mais externas, né, assim, dentro do nosso contexto mais sensível, sentimental. Mas os objetivos específicos da nossa aula hoje são discutir sobre as relações de afeto e como essas relações elas são importantes para se manter o status quo, debater as relações de classe, considerando as profissões, problematizar a questão da meritocracia e refletir, finalmente, sobre a comunicação, o papel que a comunicação desempenha na difusão dessa cultura civilista. Bom, a gente trabalha a partir disso de uma música, né? Que é uma música super linda, na verdade. É a música que eu acho que mais é representativa de tudo que a gente vem debatendo na nossa disciplina, porque ela traduz, assim, de uma maneira gigante, tudo que a gente conversou até agora. Chama Morro Velho, de Milton Nascimento, e é uma música que fala dessa relação entre o patrão e o empregado e como que essa relação ela também é construída por dimensões super sensíveis e difíceis da gente trabalhar. Então eu queria que vocês escutassem com muita tranquilidade, com muita sensibilidade também tudo que essa música tem para dizer pra gente. E aí quando a gente se encontrar na próxima aula, a gente debate um pouco melhor, ok? Bom, mas se a gente pudesse encontrar uma definição de civilismo, existem muitas formas de a gente encontrar essa definição. Essa imagem que eu coloco aqui para vocês de uma artista chamada Anjinho Soulage, de alguma forma ela mostra essa questão, né? Em que coisas super básicas são feitas por outras pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, do olhar do estrangeiro sobre o Brasil, é muito comum críticas à nossa dificuldade
de valorização do trabalho manual, né, do trabalho que não está ali nessa dimensão mais, entre aspas, intelectual, etc. Então, a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de deixar que as visitas lavem os pratos na nossa casa, como se lavar o prato fosse uma coisa muito degradante, muito humilhante, que você tivesse num estado social de desrespeito daquela visita que está ali na sua casa. Mas quando a gente pega a definição do termo servilismo pelo dicionário, a gente encontra dois significados específicos. O primeiro é que o servilismo se refere a esse espírito de servidão, a um espírito de subserviência, a qualidade de servil. O segundo ponto seria o ato, dito ou modo daquele que é servil, daquele que se coloca nessa posição. O servilismo, nesse sentido, pensando mais sociologicamente, mais no ponto de vista mais abrangente, o servilismo se refere a todas essas relações que de uma forma ou de outra acabam conformando as pessoas nas suas posições de subserviência, ou acabam fazendo com que aquelas pessoas que querem que os outros a sirva entenda que aquele é o papel daquela pessoa, né? Que ele tem o direito, por exemplo, de ter aquele tipo de serviço sendo prestado para ele daquela forma, com aquela especificidade, com aquela estrutura. E aí nós temos exemplos muito variados de situações em que isso se escancara, né? Que isso fica super evidente assim para todos os brasileiros. Eu selecionei algumas das notícias, né? Essa para mim é uma das mais significativas. Era uma fazenda, tipo um hotel fazenda, em que os turistas eles iam para essa fazenda e eles vivenciavam a ambiência de uma fazenda no período colonial, e que os turistas, a manchete está dizendo aqui, os turistas podiam ser escravocratas por um dia. As pessoas que estavam lá servindo, todas elas vestidas como escravos, com trajes de pessoas que foram escravizadas, cumprindo papéis alegóricos, né? Não era uma fazenda ativa de café, por exemplo, e eles estavam ali fazendo aquele papel de pessoas que foram escravizadas. Enfim, todos os links vocês podem acessar aí pelo slide também. Um outro exemplo é esse daqui, que é mais recente, de 2018, em que uma menina que completou 15 anos, a gente já problematizou as festas de 15 anos também, conversou sobre, ela se vestiu de sinhá e pessoas pretas foram fantasiadas, né, como escravos. E aí ela fez toda uma encenação, tirou fotos, enfim, fez como é que chama aquilo? Um book, né? Um book de 15 anos e a festa vestida de sinhá. E aí um outro exemplo são essas festas, né, que estão cada vez mais comuns, de formatura, que o povo se fantasia. E o Colégio Marista, lá no Rio Grande do Sul, fez uma festa fantasia com o tema Se Nada Der Certo. E aí os jovens lá do Marista, que é uma escola super tradicional, de pessoas ricas, né? Eles escolheram vestir profissões que estão ali colocadas como em segundo plano, como secundárias, como degradantes, enfim. Então, nesse caso aqui, do lado esquerdo, vocês veem um rapaz e uma menina, um rapaz vestido de gari e uma menina vestida de atendente da McDonald's, e no lado direito, 3 garotas trajando roupas que no fetiche lá dos filmes pornográficos tem tudo a ver com o que se imagina de um empregado, né? Enfim.
Bom, mas essa relação que parece nesses outros exemplos tão esdrúxula, ela tem vários contornos. Na revista Joyce Pascovitch, de janeiro desse ano, eles trouxeram uma manchete que dizia assim: cadê, meu Deus? Peladettes. Não, nada a ver. Novo código. Show. Casa Grande sem exaula. A onda agora é uniforme de domésticas criados por estilistas. Essa é uma revista para o público feminino, né, de maior poder aquisitivo, e estava aí oferecendo um pouco dessa nova moda, né, a moda de uniformes de domésticas criados por estilistas, né, seguindo aí os ditames da moda. Esse outro caso aqui foi aqui em Natal, em que uma escola super tradicional foi disputar um jogo com a escola pública, e aí os torcedores, os pais e as pessoas que estavam presentes da escola particular começaram a gritar, né? Coisas bem absurdas, dizendo coisas do tipo aqui: sua mãe é empregada da minha, ou meu pai como a sua mãe é minha empregada, coisas desse gênero. Além disso, também envolveram gritos de apoio ao candidato, na época candidato Bolsonaro, né? Foram meio que se manifestaram apoio a essa nova corrente política que está no poder. Esse é um caso bem emblemático, ganhou repercussão nacional e muito significativo para a gente, já que fala do nosso lugar mais próximo, né, de onde a gente vive. Talvez vocês saibam muito mais dessa história do que o que está sendo dito aqui pela manchete. Opa, calma. Não tô conseguindo passar. Vai, negócio. Bom, mas alguns anos atrás, eu acho que mais ou menos 3 anos, foi criada uma página no Twitter chamada Minha Empregada. O que essa página fazia? Ela retuitava as frases que eram ditas usando essa expressão, a minha empregada. E aí as frases, elas tinham sempre um cunho bastante racista, preconceituoso. Então era uma página que de alguma forma tentava escancarar um pouco dessa relação para as pessoas que estavam ali acompanhando aquele conteúdo. E aí eu selecionei algumas dessas frases para mostrar para vocês um pouco do que as pessoas costumam falar na internet sobre as pessoas que trabalham na sua casa, que estão ali todos os dias. E são coisas que contrariam diretamente a ideia de que a relação da empregada doméstica dentro da casa é uma relação harmoniosa, uma relação de afeto, etc. E aí essa primeira aqui, que é cabulótica, ela disse assim: a minha empregada fede, mano. Ela vai embora e a caatinga fica. O segundo disse: a minha empregada é uma puta. Ela comeu todo o meu chocolate, essa vadia. Acha que é quem? O outro diz: mano, a minha empregada comeu as minhas batatas fritas, vadia. Minha empregada comeu todo o meu Lindt. Lindt é um chocolate suíço, super gostoso, vadia. Filha da puta da empregada nova comeu meu nhoque. Empregadas com perfume de empregada, af. Hoje eu cheguei na sala de aula perfumada, como sempre, mas aí quando entrei senti o maior cheiro de perfume de empregada, não sei quem era. O outro disse assim: pintei meu cabelo de louro, empregada. Bom, além de contrariar toda essa relação que se diz, né, se coloca como uma relação de afeto, de respeito, a empregada é como se fosse uma irmã, alguém que está na família, uma filha, uma mãe, etc. Essas frases todas, elas trazem também um teor bastante eugenista, né, racista, e de muita violência. Nessas primeiras que a gente viu, se fala especialmente sobre o cheiro.
e também sobre a não autorização da empregada de se alimentar da mesma forma que os patrões, né? Então, é muito esquisito que a empregada coma um nhoque, é muito esquisito que a empregada coma batata frita ou que coma o Lindt. É como se ela não tivesse essa autoridade, essa autorização. Então, ela é aquela pessoa que come de modo diferente das pessoas que vivem naquela casa específica. Do outro lado, a gente vê uma série de estereótipos, né? Que são estereótipos do olfato, da visão. Então, você meio que distingue aquela pessoa pelo cheiro que, entre aspas, se entende que ela tem. Então, a gente classifica perfumes como perfume de empregada, ou um cabelo de empregada, ou um louro empregada, ou uma roupa de empregada. E aí eu fico me perguntando muito sobre isso, assim, porque vocês sabem, por exemplo, dizer ou descrever o cheiro de um advogado? Vocês sabem descrever o cheiro de uma professora? Vocês sabem descrever o cheiro que vocês têm, que o colega de vocês tem, assim? Então, é algo que está muito arraigado na nossa sociedade. A gente reconhece, a partir do nosso preconceito, o que é um cheiro de empregado, o que é um louro empregada. Entendem? Então, isso é muito, muito grave, muito, muito sintomático dessa violência simbólica tão presente. A página ela foi desativada, minha empregada, e eles, enfim, deixaram um registro lá. Se vocês quiserem acessar no Twitter, vocês vão encontrar uma série de outras frases que reforçam um pouco do que a gente está conversando aqui. Bom, mas a mídia brasileira, de alguma forma, reforça, sistematiza, fortalece um pouco dessa relação. Esse quadro aqui, que é do Mais Você, que é um programa de variedades voltado para mulheres, eles criaram um quadro que chama o Dia de Patroa. E aí no Dia de Patroa, as patroas inscrevem as suas empregadas e a empregada ganha uma transformação estética. Então ela vai para um spa, ela, enfim, ajeita os dentes, o cabelo, ganha roupas. E aí a gente coloca, inverte de alguma forma as posições a partir de uma relação meramente estética. Mas aquela funcionária, ela vai continuar sendo uma funcionária, ela vai continuar sendo ali dentro daquela posição de dominação, vai continuar num lugar subalterno, né? Não se modifica a partir dos seus direitos, a partir das suas, do reforço à sua dignidade. E aí existem algumas empresas que têm trabalhado no processo de, entre aspas aqui, importação de babás e domésticas de outros lugares do mundo para o Brasil. Isso tem tudo a ver com o processo de reconhecimento dos direitos trabalhistas que as empregadas e empregados domésticos no Brasil tiveram bem recentemente. E aí a gente tem aí a patroa, né, a dona dessa empresa, que importa domésticas das Filipinas, e uma empregada filipina ali atrás. E aí tem um detalhe que eu achei muito interessante, entre aspas, né, dessa matéria, que diz assim: as babás filipinas são tipos médicos cubanos, só que não pagamos o pedágio para Fidel. Bom, eu quero que vocês leiam essa reportagem aí, vocês mesmos concluam o que vocês acham. Quando a gente pesquisa a frase minha empregada ali no Google Imagem, a quantidade de imagens, e isso aqui é um print, minha gente, eu não selecionei as imagens, é um print das imagens que apareceram. Essa pesquisa foi feita no dia 12 de março de 2017. E aí a gente vê uma quantidade muito significativa de mulheres
que se enquadram nessa tag aí, minha empregada, em posições de objetificação, sexualização. Então você vê mulheres nuas, mulheres de quatro, mulheres nuas lavando pratos, mulheres nuas limpando a piscina, situações desse tipo. Eu fiz essa pesquisa recentemente, agora, para preparar a aula, em março de 2019, e a situação é a mesma, né? As imagens que se referem a essa tag são sempre imagens de sexualização, em sua maioria. E isso revela um outro lado dessa relação. Quando a gente falou a partir da obra de Abdias do Nascimento da exploração sexual da mulher negra, a gente também vai chegar nesse lugar aqui, considerando também que o emprego doméstico, em sua maioria, tem mulheres negras e de periferia. Então existe uma sexualização muito marcante na cultura brasileira com relação a essas pessoas. E essa também é uma face perversa, mais uma das faces, né, perversas e absurdas do civilismo. Essa relação que a gente acabou de ver aí nas imagens, né, na pesquisa do Google Imagens, ela está muito presente também em outras obras, como essa daqui de Edson Hudson, do Doutor e a Empregada, né, que é uma música que romantiza essa relação de um patrão ou de um filho de uma pessoa rica e de uma empregada com a qual ele se apaixonou, né? Eu vou colocar as imagens para vocês assistirem, conclusões também. Isso está presente não somente em músicas sertanejas, mas em vários gêneros musicais. Este aqui é mais rock, Vanderbilt, e ele fez uma música também chamada Empregada. Uma outra música bastante importante é de Odair José, que é do brega, mas é um cara que tem uma referência bem forte também com o rock, é um roqueiro de alguma forma, e a música chama Deixa Essa Vergonha de Lado e fala sobre essa característica cultural em que o trabalhador doméstico se envergonha do próprio da própria função, do próprio exercício, né? Então, mais uma face dessa relação civilista em que a gente constrói de diversas formas uma relação de muita subserviência. Esse outro exemplo aqui é de uma música feita livremente por dois caras e que traz essa relação de uma forma mais escancarada e absurda e tem uma quantidade bem significativa de visualizações lá no YouTube. Pessoas inclusive parabenizando e achando a música sensacional. Mas essa relação ela também não está só presente na música, mas também se fez presente no contexto do cinema brasileiro. Nós tivemos recentemente um filme que problematiza, contextualiza essas relações muito bem, um filme super aclamado pela crítica, que é Que Horas Ela Volta, de Ana Mui Laerte. Acho que é um filme de 2015, um filme super sensível, maravilhoso, que a gente tem que assistir. Mas nós tivemos também vários filmes que reproduziam um pouco dessa relação. Nesse daqui, são filmes especialmente ligados a porno chanchado, nesse período do cinema brasileiro, nós temos um filme que chama Como é Boa a Nossa Empregada, que é de 73, e que trabalha um pouco dessas relações de sexualização e objetificação das empregadas domésticas. E temos um outro filme de 74 que tem uma mesma perspectiva, que é Ó, que delícia de patrão, em que uma funcionária se apaixona pelo seu patrão e aí se romantiza toda essa relação. Vocês podem assistir o filme também a partir do link que eu coloquei aí. Nas novelas mais recentes, embora se imagine que tenha acontecido um distanciamento,
uma modificação dessa relação, isso não se verifica, não está presente. Mas uma das mais fortes contribuições para essa relação servilícia de objetificação está ali presente na obra de Manuel Carlos, que retratava um pouco da zona sul carioca e também do conjunto dessas relações familiares que estão ali em volta dessas famílias de classe média alta. E na novela Mulheres Apaixonadas, que foi uma novela de muito sucesso, muito significativa na teledramaturgia brasileira, acontecia uma relação entre Zilda, que era a empregada, e Carlinhos, o filho da família, em que Zilda meio que atacava Carlinhos e nutria por ele uma relação de desejo. Estava ali sempre presente na história da novela, nas situações que a novela estava narrando. O outro caso é anterior, né? É de 2000. Mulheres Apaixonadas foi 2003. A novela anterior é Laços de Família, de 2000, também de Manuel Carlos. É a novela que lança Juliana Paz. E ela vivia nesse momento Ritinha, que é essa empregada que era constantemente assediada pelo patrão, que chamava Danilo, e ele assediava em todos os episódios Ritinha. Acabou que Ritinha engravidou, né? E isso gerou um grande conflito na família de Danilo. Danilo era casado com uma mulher mais velha que ele, que era vivida por Marieta Severo, e uma mulher também bastante cruel, bastante, enfim, problemática, e Ritinha acaba ficando nessa situação. Bom, em 2017, a novela Do Outro Lado do Paraíso foi uma novela que trabalhava a questão do racismo, também fomentava esse debate de alguma forma a partir da relação entre Raquel e Bruno. Raquel era uma moça quilombola e ela trabalhava na casa de Bruno, de uma família super racista. O pai era um juiz, a mãe era um socialite, empresária, etc. E Bruno acaba se apaixonando por Raquel e, enfim, indo atrás dela, modificando toda a sua vida e tal. Raquel se forma, vira juíza, e é ela que vai julgar a principal vilã da novela, que era vivida também por Marieta Severo. E aí a relação interracial entre os dois meio que se mistura durante toda a novela. Bruno arruma uma namorada branca e ela foge uma gravidez, enfim, tem todo um drama em torno disso, mas no final eles acabam juntos. Bom, esses exemplos todos eu estou trazendo para a gente tentar observar de alguma forma o comportamento da mídia, da telenovela, da música, enfim, com relação às empregadas domésticas, historicamente falando, mas um pouco dessa mudança também vem a partir de 2014, quando se debate os direitos dos trabalhadores domésticos. Então, esse é o principal ponto. Nós passamos muitos anos em que vários setores, vários campos de trabalho eram reconhecidos, valorizados e tinham seus direitos ali assegurados, mas quando se falava do trabalho doméstico, a relação ela era outra. Então a gente via situações em que as empregadas domésticas moravam, dormiam, viviam 24 horas na casa de seus patrões e coisas desse nível, né, desse grau. Com o reconhecimento do direito das trabalhadoras domésticas, a gente pode elencar aqui alguns pontos, né? Primeiro, a garantia do salário mínimo, né? Que é uma coisa muito absurda. Como é que você tem uma classe de trabalho que não tinha até então o direito ao salário mínimo assegurado? A outra coisa era a jornada de trabalho, que não poderia ser mais de 24 horas por dia, mas que tinha que ser de 8 horas,
né? E aí, caso a pessoa fique mais tempo, se tem uma hora extra. Se trabalhou também uma série de questões relacionadas à segurança, à representação sindical desses grupos, a proibição de diferença salarial, por cor, por estado civil, por idade. Também o trabalho de pessoas com deficiência e especialmente a questão do trabalho noturno e do horário extra. Quando essa questão ela foi debatida na Câmara, né, no Congresso Nacional, o debate ele era muito assim, né? Como que a gente pode hoje garantir os direitos das empregadas e não garantir de outros setores? Ah, não, porque as empregadas vão receber mais do que professores. Ah, não, porque as empregadas não fazem um trabalho que é um trabalho qualificado, porque elas não precisam ser formadas, etc. Era uma conversa bem assim, que reproduziam muito diretamente as relações, os conflitos de classe no Brasil, as relações de meritocracia e também essa subvalorização do trabalho manual, um trabalho tão necessário, tão importante, que é considerado como um de segunda ordem. E aí, a gente ainda vê, e é um exemplo super recente, 2015, não está muito atrás, de um classificado em que um casal procurava uma criança, né, para adotar, uma menina de 12 a 18 anos, que resida na casa para cuidar de um bebê de 1 ano, que possa morar e estudar. O casal era empresário, né, evangélico, como já diz ali em cima. E aí os pais poderiam oferecer suas filhas de 12 a 18 anos a esse casal para que cuidassem da sua criança. Então eles estavam aqui propondo uma relação muito semelhante àquela que a gente via no período escravocrata. E aí eu trouxe essa comparação, né? De um lado a gente tem aqui os classificados, os anúncios, né? Precisa-se alugar uma criada que saiba cozinhar e fazer os arranjos de uma casa de família e um moleque para recados na Rua Princesa número 1. Já na Rua da Quitanda, precisa-se de alugar um escravo para o serviço de casa e dar-lhe de comer. Quem o tiver, dirija-se à mesma casa. A distância temporal entre os classificados é enorme, mas o teor é o mesmo. Uma relação de não reconhecimento do trabalho, ao mesmo tempo trabalho infantil, enfim, exploração declarada. Isso é importante para a gente pensar como que a gente tem um contexto bastante peculiar da evolução dos direitos e que a gente tem também, culturalmente, uma relação que associa o trabalho, entre aspas, à dignidade, e o não trabalho à vagabundagem, à desordem, à desnecessidade daquela vida, à não dignidade. E aí, apenas em 1988, com a Constituição Cidadã, né, a Constituinte de 88, que deu a todos nós o direito universal à saúde. Então, para vocês terem ideia, até então só poderiam ter acesso aos hospitais públicos as pessoas que fossem trabalhadores formais, né, trabalhadores que estavam ali registrados nos serviços previdenciários, etc. Estavam ali segurados de alguma forma. Quem não estava classificado dessa maneira não tinha acesso à saúde. Então, é como se quem não tem trabalho, por exemplo, não pode estudar. Quem não tem, enfim, um emprego formal não pode ter acesso à comunicação, ou não tem direito à segurança, enfim, não se considerava a cidadania das pessoas que não tivessem um registro laboral. E isso é muito presente até hoje. Quando a gente assiste, por exemplo, os programas policiais, eu já fiz uma compilação de programas que dizem isso, quando a pessoa morre
e que existe algum tipo de manifestação de pena, de pesar sobre aquela morte, o apresentador, as pessoas que estão ali em volta dizem, não, esse era um cara trabalhador, ah, essa pessoa era tão trabalhadora, um pai de família, uma mãe de família, que é como se fosse, nossa, que pena essa pessoa ter morrido, ela trabalhava. Quando essa pessoa é desempregado, né, e eu já vi casos assim, uma pessoa de 12 anos foi assassinada com 10 tiros, e aí se coloca lá desempregado, né, se fosse um jovem de 12 anos morto com 12 tiros, branco, jamais ele seria classificado como um desempregado, ele seria classificado como um estudante. E toda essa relação ela vem daqui, desse não reconhecimento por tanto tempo da nossa cidadania e dignidade distante dessa relação laboral. E aí, para a gente finalizar, uma importante novela que problematiza diretamente essa relação, que toca nessa relação, não necessariamente problematiza, porque não é isso que eu acho que faz, é a novela Cheias de Charme, que foi uma novela bastante significativa, apesar de ser uma novela das 6, né? Não era uma novela do horário mais nobre, etc., mas era uma novela importante, que tinha como protagonistas 3 jovens que trabalhavam como empregadas domésticas. Essa novela, ela fez muito sucesso porque ela teve algumas coisas realmente diferentes de outras, inovadoras, especialmente no que se refere à relação transmídia, ao fato de se ter todo um trabalho musical em que as protagonistas elas participavam de outros programas da casa, em que os personagens circulavam pela internet também, que parte dos episódios ela estava ali disponível na internet antes e que se criava muito essa relação. Foi uma novela de grande audiência, uma novela reprisada recentemente, não vale a pena ver de novo. E é uma novela que traz esse debate bem específico no momento em que o debate estava acontecendo nas câmaras políticas, né? No Congresso Nacional e também no nosso contexto político geral. E aí a gente precisa, para entender um pouco do papel que essa novela teve, destrinchar essa narrativa. Começa pelos personagens, né, como que eles são construídos. A gente tem aqui o quinteto central da novela, nessa imagem, os atores, né? E a gente pode começar problematizando o nome deles. As 3 protagonistas, e aqui a gente vê que a protagonista principal é Leandra Leal, ela está no meio, no centro, na frente, e ela ocupava um papel de liderança ali das meninas no grupo. Chamam Maria da Penha, Maria do Rosário, e eu acho que Maria Aparecida, não tenho certeza do último nome da Maria. E os vilões de alguma forma, né? De um lado, Chayenne, que era uma cantora nordestina que humilhava as suas empregadas e que vivia uma situação de conflito direto com as Marias. E a gente tinha aqui Robesvaldo, que era um cantor também brega, que tinha um irmão gêmeo que vivia uma relação de amor com Maria do Rosário. Começa pelos nomes, as empregadas se chamando Maria, a vilã se chamando Chayenne e o outro se chamando Robesvaldo, que são nomes, entre aspas, entendidos como nomes de pessoas pobres, né, de pessoas que não estão ali na classe A, não são da elite. E aí tem toda uma pegada brega nas escolhas dos elementos, nas cores, sempre bem quentes. E ao mesmo tempo a gente tem entre as protagonistas 2 brancas, uma loura, uma morena, uma mulher negra. A mulher negra nesse caso era aquela que tinha a estrutura familiar mais desequilibrada. Ela já tinha um filho,
um marido que tinha uma relação super é, esquisita, era um cara muito maledicente, tinha uma pegada meio corrupta também. Maria da Penha tinha uma família mais estruturada, mas era uma órfã. Também gostava muito de cozinhar, foi uma grande empreendedora, tinha uma pegada mais assim. E Maria Aparecida, que tinha uma relação de Cinderela. Ela era a empregada de uma casa, e no meio da novela ela descobriu que na verdade era filha do patrão e que os filhos do patrão eram seus irmãos, as filhas do patrão eram as suas irmãs, e as irmãs passaram a novela inteira tratando ela como um lixo, né? Meio que reproduzindo um pouco do conto da Cinderela mesmo. Então, diante disso tudo, existem vários outros elementos que a gente pode problematizar, mas diante de todos esses elementos aqui, fica muito claro que essa novela ela tinha um papel distinto. Ela tinha um papel de manutenção dessas relações de dominação e de alguma forma preconceito. Então, apesar dela estar ali dialogando diretamente com aquele cenário político que estava sendo debatido, dessas personagens circularem debatendo essas questões, era uma novela que se apropria desse debate para apaziguá-lo, para homogeneizá-lo e para, de alguma forma, estabilizar um pouco dessas discussões. Vale muito a pena assistir para que vocês possam problematizar bem diretamente como que essa novela ela se comportou. E aí ela reproduz também um pouco desse imaginário de que a gente acaba tendo dignidade quando a gente vive o outro lugar e não quando a gente está ali naquela mesma situação, naquele mesmo emprego, naquela mesma função. A gente só alcança mesmo a vitória quando a gente está naquele outro lugar da elite. E aqui elas estão vestidas de patroa, com uma série de elementos, recursos aí cênicos para tentar construir um pouco dessa narrativa. Todas elas super maquiadas, com roupas de luxo, peles e diamantes, não sei, isso não é diamantes não, mas coisas que brilham. E aí a música mesmo, né? Levo vida de empregada, eu pego às 7. Enfim, tem uma parte lá que vai falar da queria ver madame aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar. Em que elas falam que gostariam que a patroa se colocasse no lugar delas, mas ao mesmo tempo elas estão vestidas como as patroas, é como se elas quisessem ocupar aquele espaço. Então tem uma relação bastante paradoxal na construção dessa narrativa e dessas personagens, e que nos colocam sempre a perguntar, pô, será que isso é mesmo uma narrativa revolucionária, uma novela que revolucionou em termos narrativos, tocando esse tema? Eu, do meu ponto de vista, não acho que isso aconteceu. Bom, nessa aula eu usei algumas referências, mas tem trabalhos que são muito importantes que vocês precisam conhecer. O principal deles é A Crença no Mérito e na Desigualdade, a recepção da telenovela no horário nobre, de Veneza Roncini. É um trabalho que debate diretamente como que as telenovelas constroem um pouco dessa ideia de meritocracia e de dignidade a partir das elites, etc. E como são perfeitos os nossos ricos, como a gente tem que alimentar um pouco dessa relação. Isso tudo é muito diferente, por exemplo, do que a gente vê na teledramaturgia mexicana, em que as personagens, elas vendo no contexto mais pobre, acabam entrando na casa da elite, e a partir dali a história ela vai se desenrolar. Vocês podem pegar vários exemplos disso, como por exemplo a novela A Usurpadora, as novelas que o SBT comprou, como Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar, todas elas estão ali relacionadas a tem como protagonistas pessoas que são altamente pobres, muito pobres, mas que têm
uma virtude, são muito honestas, são muito inocentes e acabam sendo sempre ludibriadas pela elite. De alguma forma, a novela que a gente citou aqui, ela tenta trabalhar um pouco dessa questão, mas como a teledramaturgia brasileira já tradicionalmente faz, ela acaba trazendo ainda a perspectiva das pessoas mais ricas. Bom, gente, é isso. Terminamos nossa aula. Queria que vocês assistissem os vídeos que eu coloquei aqui, trabalhassem diretamente e fizessem o nosso exercício, que é o exercício 6, para a gente debater bem especificamente esse tema, relacionando um pouco a tudo que a gente está vendo por aqui. Isso, um abraço, até a próxima aula.